Vamos dar continuidade agora, então. Eu vou chamar aqui agora a Super Adriana, da ONU Mulheres. Vai contar para a gente o que é esse mundo, vai nos ajudar. Uma salva de palmas. Tatiana, me ajuda aqui com a apresentação dela. Adriana, a gente mostra o tempo ali para você. A gente não bate palma, tá? Para deixar você continuar falando. É um prazer imenso receber você aqui hoje, tá? Obrigada. Obrigada. Que delícia. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Sou uma admiradora da Ana. É muito legal ver toda essa energia aqui. A minha ideia está aqui no pendrive, a Adriana Carvalho. Então, Adriana Carvalho, sou assessora para os princípios de empoderamento das mulheres. Eu estava dando risada porque eu olhei para a roupa da Marina e olhei para mim e vi que era bem parecida. Falei, quase que a mesma cara. Depois a gente vai tirar uma foto. Amei a história da Mazê. A última vez que eu estive nesse auditório aqui foi para falar com as 10 mil empreendedoras do Goldman Sachs. Eu ganhei os docinhos e amei ver a história dela. Então, é muito legal. Eu quero contar um pouquinho para vocês o que é a ONU Mulheres e quero falar um pouquinho como a gente vê essa questão do empreendedorismo, com esse espírito do empreendedorismo das mulheres mudando o mundo, né? Então, por que a gente fala ainda disso? Enquanto ela vai puxando aqui, eu já vou falando para vocês. A igualdade de gênero está na agenda das Nações Unidas desde 1946, quando a gente criou a divisão para o avanço das mulheres. Nessa jornada toda das mulheres nas Nações Unidas, a gente tem dois momentos no mundo bastante importantes que as Nações Unidas liderou, que foi a Convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, que é conhecida pela sigla CEDAW. Ela foi feita na década de 70, o Brasil ratificou essa convenção em 84, e ela ainda é uma referência para muitos de nós, porque ela aborda várias questões que, infelizmente, a gente não está lá. E depois foi a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, na China, em 1995, que gerou a Plataforma de Ação de Pequim, em 95, que vários governos do mundo se comprometeram que, em 2015, a gente ia ter alcançado a igualdade de gêneros. Durante muito tempo, nas Nações Unidas, a questão das mulheres, e ela sempre teve em vários momentos, mas a gente tinha realmente o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres, conhecido pela sigla UNIFEM, e foi nessa época que essa atividade veio para o Brasil, em 82. No ano de 2000, a gente teve aí um momento importante, que foi a Declaração do Milênio, que foi daí não só a ONU Mulheres, mas ONU como um todo, pensando em 10 questões que eram fundamentais para o mundo estar melhor em 2015, né? Erradicação da pobreza, igualdade de gênero, saúde, mortalidade infantil e uma série de coisas. E o ano de 2015 é um ano muito especial, porque é um ano onde a gente realmente está refletindo os avanços, porque a gente teve muitos avanços tanto na questão de Pequim em 95, na plataforma das mulheres, e também nos gols dos milênios, mas a gente não está lá, né? Em 2010, as Nações Unidas resolveu elevar a questão de gênero ao status de entidade. Foi aí que nasceu a ONU Mulheres como entidade, tá? Porque as Nações Unidas acreditou que dessa forma daria uma voz mais poderosa, mais forte, que conseguiria centralizar melhor os esforços. E as Nações Unidas trabalha para fora, mas trabalha para dentro também, porque é uma organização como todas as outras, feita de pessoas e também tem as suas desigualdades. Só uma outra referência para vocês, no ano de 2001, o ex-secretário Kofi Annan, ele convidou as empresas a fazerem parte do Pacto Global, que era realmente trazer as empresas para discutir a questão, porque se entendia que esses problemas complexos que a gente tem não são possíveis de serem resolvidos só pelos governos. Você precisa de governos, de empresas, de sociedade civil, você precisa de todos, e precisa de muitas visões. Tá? E o Itaú, atualmente, a vice-presidente da rede brasileira do Pacto Global no Brasil é a Denise Rios, que é vice-presidente de sustentabilidade do Itaú. Esse, para vocês verem, o ano de 2015, como eu falei, é um ano muito especial, e agora, em setembro, foram anunciados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos para os próximos 15 anos. Né? E daí a gente fica se perguntando o que a gente vai fazer diferente para que o objetivo número 5, que é a igualdade de gênero, realmente ande a passos mais largos. Né? Porque, senão, daqui a 15 anos, está outra pessoa aqui, outras pessoas aí, e a gente ainda está falando que avançou um pouquinho, mas ainda não chegou lá, e a gente não quer isso. A
gente quer avançar. E avançar na igualdade de gênero significa realmente eliminar as formas de discriminação que ainda não estão eliminadas, significa realmente eliminar a violência, significa dar poder econômico, dar empoderamento, dar educação. Enquanto na faculdade a gente vê as mulheres estudando mais, né? Então, hoje no Brasil, 60% das formadas são mulheres, a gente ainda vê as meninas estando um pouquinho abaixo em alguns lugares no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Então, tem aí um desafio. E tem um outro desafio grande, que é tirar esse estereótipo que meninos têm que ir para exatas e meninas vão para humanas. Né? Então, embora as meninas sejam a maioria na faculdade, quando a gente vê as carreiras de exatas, as mulheres representam 30%, e assim tem ficado na última década. Então, a gente tem aí um desafio grande para quebrar esse estereótipo. Então, é muito legal ver iniciativas como essa com o Google, da Rede Empreendedoras, e incentivando que as mulheres usem a tecnologia, mas que elas também saibam fazer a tecnologia. Eu fiz uma besteira. Pronto. E aqui eu menciono algumas outras coisas. Alguém aqui falou nas histórias ali do Itaú de uma mulher que aproveita a questão das lonas para reciclar. Né? Então, eu acho que a gente tem um monte de desafio ambiental e que o empreendedorismo também pode contribuir para solucionar. Essas são as áreas de atuação da ONU Mulheres. Tá? A ONU Mulheres entende que esse é um problema sistêmico e que, para você trabalhar nele, você tem que trabalhar em várias áreas, desde a liderança política, quando a gente pensa no Brasil, por mais que a gente tenha uma presidenta mulher e tenha brincado aí com a Dilma, e não vamos entrar nesse mérito, mas o Brasil está péssimo em número de mulheres no Congresso. O Brasil tem 10% de mulheres entre Senado, Congresso e câmaras aí municipais e vereadoras. É um número muito baixo, é bem pior do que muitos países, inclusive países que a gente não imaginaria que estão na nossa frente, como a Turquia, estão na nossa frente. Tá? Então, realmente, a gente tem muito que avançar aí. E a política não é só a questão da política no Congresso, mas é você preparar mulheres para serem cidadãs atuantes na sua comunidade, terem voz ativa aí na influência das coisas. A gente tem a questão do enfrentamento à violência. Eu vou até para o próximo slide, depois eu volto. A gente está num mês muito especial, e o laranja é a cor do enfrentamento à violência. Então, dia 25 de novembro é o Dia Internacional pelo Enfrentamento à Violência. Tá? Ele é o dia que um ditador no Haiti, o Trujillo, ele matou lá 3 irmãs. Então, é um dia simbólico para realmente pensar nesse assunto e combater esse assunto. E daí vão 16 dias de ativismo até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional pelos Direitos Humanos. Então, agora, a partir da semana que vem, a gente está convidando realmente torne o mundo laranja pelo fim da violência contra a mulher. Então, eu convido a todos vocês a olhar. A gente lançou essa semana o mapa da violência no Brasil. E a gente tem aí, no Brasil, quando a gente fala de gênero, a gente tem que falar de raça. E o mapa da violência é um bom exemplo disso. Né? Enquanto a violência nas mulheres brancas caiu nesses últimos anos, a violência nas mulheres negras aumentou 54%. Então, a gente não pode falar no Brasil de gênero sem falar de raça. Quando a gente pensa no rendimento médio do brasileiro, o rendimento médio de um homem branco é R$ 2.262 por mês. O rendimento médio de uma mulher negra é 876. Então, a gente tem, sim, que começar a incluir esse olhar na nossa sociedade. A gente tem a questão aí de normas globais, que foram esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tanto trabalha no país para levar insumo para influenciar esses objetivos, como, ao contrário, uma vez que eles estão feitos, a gente vem de volta. A gente trabalha com o governo em planejamento, tem um site ali que é o primeiro retrato das desigualdades, é um trabalho da ONU Mulheres com o IPEA, que é pegar aqueles dados do IBGE e botar num formato decente que a gente tenha facilidade. Então, se vocês digitarem no Google retrato das desigualdades IPEA, vocês vão ver todos os dados aí do IBGE de uma maneira muito agradável. Eu, pelo menos, toda vez que entrava na base de dados do IBGE, xingava aquela base de dados. A gente também tem aí a questão do envolvimento dos homens. Para a ONU Mulheres, o mantra nosso atual é por um planeta 50-50 em 2030. Né? Então, é como dar passos mais largos. A nossa diretora executiva global hoje é a Punzili. O histórico dela, ela é da África do Sul, ela foi vice-presidente do Nelson Mandela, ela encarou a questão do apartheid, então ela provoca muito de como que a gente vai acelerar essa questão. Né? E acelerar essa questão significa sair
da discussão entre as ativistas, né, que foram muito importantes, e se hoje a gente está aqui, a gente deve muito, sim, às ativistas, mas essa discussão tem que ir para fora, tem que ir para as mulheres que, eventualmente, nunca gostaram de pensar nisso, e tem que ir para os homens. E com esse desejo de envolver os homens, no ano passado, a gente lançou o He for She, que, em português, a gente traduziu aí para eles por elas, com a Emma Watson, que é a atriz da Hermione, e onde ela fala, se não é agora, quando? Se não é você, quem? Então, em junho, com a parceria com o GNT, a gente traduziu grande material para o português, e eu convido os poucos homens aqui presentes a entrarem na plataforma www.heforshe.org/pt de português e falar eu concordo com a igualdade de gênero. Eu também convido aos homens a assistirem um TED muito legal do Michael Kimmel. Ele é um professor de masculinidade dos Estados Unidos e ele fala porque ele, americano, branco, homem, se envolveu com a questão. É muito, muito interessante. E para as mulheres que não gostam muito desse assunto, que não devem ter muitas aqui, né, porque, afinal, são empreendedoras mulheres, eu amo o TEDx da Shimananda Adichie, que é uma escritora nigeriana, e ela fala por que ela é feminista. Eu acho que ela é uma inspiração, ela tem um humor, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Já falamos, então, aí da campanha. E aí eu queria falar um pouquinho de desafios que a gente vê com frequência na vida profissional, que a Ana já tocou um pouco, que a Marina tocou também, e que são temas que a gente está sempre olhando e vendo como colaborar, né? Então, nas mulheres, na média, eu não gosto de falar que sempre as mulheres não têm autoconfiança, porque eu acho que é muito... A gente não quer ser rotulado só porque a gente é mulher. Cada um de nós é um, assim como vocês não querem ser rotulados porque são homens, a gente não quer ser rotulado porque a gente é branca ou negra, né? Eu acho que cada indivíduo é um indivíduo. Mas, na média, na população feminina, a gente vê aí uma questão da autoconfiança, que se manifesta desde pequenininha, quando as meninas na sala de aula têm mais dificuldade de levantar a mão, ou levanta a mão e não fala enquanto a professora não olha para elas e fala, você que levantou a mão pode falar. Isso existe ainda no mundo de hoje. Então, isso, por algum motivo, você vai incentivando que as meninas sejam mais comportadas, e isso vai ficando essa marca na gente. Então, eu, por exemplo, me identifico com isso. Quando eu vou me candidatei a algum cargo, ou quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, e se eu não tenho 80% ali da informação, eu realmente não me sinto à vontade, né? Então, a gente vê realmente a autoconfiança. Tem um TEDx também que eu gosto bastante, que é uma experiência que eles falam, porque eles falam que a sua linguagem corporal vem da sua autoconfiança que está dentro, mas ela faz um experimento que você pode mexer no corpo para tentar incentivar a autoconfiança, né? Então, o experimento é, antes de entrevista de estágio, as pessoas ficavam por 3 minutos ou com a mão assim na cintura. E, ao ficar com as mãos nessas duas posições, você está liberando o hormônio masculino, então você está influenciando. E daí eles fizeram testes, e daí as pessoas se saíam melhor nas entrevistas porque elas tinham feito isso. Então, e eu acho que isso está ligado, de alguma forma, com o que a Ana falou, né? Eu acho que essa preparação da gente... a gente é julgado apenas na comunicação, vocês estão prestando atenção em mim, mas muitos de vocês não estão prestando muita atenção nas minhas palavras, mas muito mais no meu olhar, no meu body language, e em vários fatores aqui da sala, onde vocês estão. Então, a gente não se comunica só com as palavras, e quando a gente tem essa consciência, a gente pode influenciar, assim, alguns aspectos para tentar ser mais autoconfiante. E vai até das coisas bobas, que é simplesmente se arrumar bem, e isso dá uma alegria, parece que você está mais bonita, e vai lá. Barreiras autoimpostas, a gente vê com muito mais frequência na população de mulheres, aquela história, eu estou com 20 anos, eu ainda nem casei, mas eu já estou pensando na minha carreira, que eu não quero me candidatar a essa vaga, porque depois eu vou casar, e depois eu vou ter filho, e depois essa profissão não vai ser boa para mim, mas eu ainda estou com 20 anos e eu ainda nem casei, né? E eu estou fazendo toda essa novela, né? Então, a gente vê um pouco dessas barreiras autoimpostas, né? Então, o desafio para a gente que é mãe é educar meninos e meninas para não terem essas barreiras, é nos autodesafiar quando a gente começa com esses pensamentos, né? Por que eu tenho que viver daqui a 10 anos se eu não sei nem se eu vou estar viva, né? Por que eu não posso pensar? E, de vez em quando, tem homem que fala isso também. Ontem eu estava numa conversa e uma pessoa que estava comigo falou assim, não, o meu filme tem que sair a semana que vem, o ano que vem, porque depois eu não sei o que vai acontecer comigo e eu não posso esperar. E daí a gente falou, para com isso, o que é isso?
A questão da ambição também é uma questão que aparece diferente na maioria das mulheres em relação aos homens. Por exemplo, muitas empresas têm nos seus programas de alto potencial a questão da ambição. Eu quero determinar se uma pessoa tem alto potencial, se ela é ambiciosa. Mas no padrão normal, para a gente, ambicioso é ser, aos 20 anos, a pessoa que quer virar presidente da empresa, ou do país, ou da organização, da ONG. E nas mulheres, muitas vezes, se observa que a ambição ela vai crescendo ao longo, né? Então, hoje eu só sonho em ter o meu empreendimento. Daí, depois, eu sonho que o meu empreendimento vá de uma cidade para outra. Depois, eu sonho que vá de um estado para o outro. Então, eu não vou sonhar que eu quero, de cara, conquistar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Mas isso não significa que eu não sou ambiciosa. Então, como você nutre essa ambição de forma distinta e como você para de ter esses estereótipos e achar que não é ambicioso só porque não está pensando lá na frente de cara. O network, que é o que vocês estão fazendo aqui, que é o que Itaú promove, é o que vocês já falaram. A habilidade política. Eu acho que, para as mulheres, muitas vezes, falar que você vai fazer política é como se fosse uma coisa meio assim, eu vou vender a alma ao diabo, né? Então, mas a gente precisa desmistificar. Claro que ninguém quer vender a alma ao diabo, mas tem um aspecto da vida que é influenciar, sim, e que é ter os contatos certos, que é pensar no pitch aí do elevador, mas é pensar em muitas coisas, o que eu quero passar, né? Então, ter essa habilidade, um pouco mais, esse pensamento político no bom sentido, ele é fundamental. A comunicação, a gente já falou aqui, né? Eu já dei o exemplo, mas é isso. Acho que aqui tem um assunto que está muito na moda, que é os vieses inconscientes, né? Que é realmente, a gente opera com 2 sistemas para julgar. O sistema 1, que é o sistema da intuição, que a gente vai no automático, e o sistema 2, que é o da racionalidade. No nosso dia a dia, não tem como ser racional 100%. A gente opera no intuitivo, e é por isso que o ser humano está vivo e estamos aqui. Tá? Então, a gente ter consciência das nossas preferências, porque a gente enxerga o mundo não como ele é, mas de acordo com a nossa lente, que é a nossa vivência, a nossa cultura. Então, a gente tem que ter consciência. Quem tiver curiosidade nesse assunto, está em inglês, ainda não está em português. Bom, em português tem também. Se vocês digitarem teste implícito, vocês vão ver o teste de Harvard em português, tem um professor que traduziu. E se vocês digitarem o nome da Sheryl Sandberg, do Facebook, o Facebook publicou o treinamento de vieses inconscientes, ele está público, qualquer um pode fazer. Eu acho muito legal. O da Sheryl é melhor digitar daí em inglês, Unconscious Bias e Sheryl Sandberg, que vocês vão para a página. Tá? E daí vocês falaram tanto de mentoria aqui, e mentoria, eu participo de muitos grupos aí de discussão, de pesquisa, eu acabei de fazer mestrado no INSPER, e mentoria foi justamente o tema que eu pesquisei. E quando a gente pensa nas mulheres, a gente se fala muito em mentoria versus sponsor, né? Porque muitas empresas investem em programas formais, e mentoria é uma palavra que cabe muita coisa, que muita gente tem dúvida. Então, eu trouxe um quadro para vocês que fala um pouco do que pode ser mentoria. Porque mentoria é, sim, muito importante e ajuda, sim, a gente em muitas coisas. Mas mentoria pode ser muitas coisas. E é muito legal vocês saberem o que vocês estão precisando naquele momento. E eu não preciso ter um só mentor. Eu posso identificar vários mentores para vários papéis. Então, sim, a vida ajuda muito quando a gente tem um sponsor. Mas um sponsor não é alguém que eu vou lá e falo, Dilma, você quer ser minha sponsor? Não é assim, né? Se eu vou botar o meu nome na reta, se eu vou advogar em prol de você, eu preciso gostar de você, eu preciso realmente conhecer você. Então, você vai ter um sponsor quando você mantiver uma relação de algum tempo com alguém realmente que possa ter um poder de influência e que possa comprar você. Mas a vida fica mais fácil quando a gente tem alguém que faz esse papel de padrinho, tá? E no bom sentido, não padrinho de proteger e passar por cima dos outros, mas alguém que olha você com o seu potencial e ajuda a divulgar. Você tem aí, às vezes, você precisa de exposição e visibilidade. E aqui é um pouco menos do que o sponsor, porque, eventualmente, a Dilma pode vir para mim, eu vejo que a Dilma é uma pessoa séria, ela fala para mim, Adriana, me faz alguns contatos, eu sei que você tem contato aqui e aqui, marca umas conversas comigo, deixa eu trabalhar com você nesse projeto para eu me dar um pouquinho de visibilidade. Isso é uma coisa mais simples, e isso é uma coisa que dá para pedir também. Depois você tem a questão do coaching, né, que eu realmente quero uma habilidade específica, eu quero praticar. Uma pessoa aqui que veio aqui já falou que é coach, a gente vê hoje aí muitas pessoas oferecendo esse serviço, e no coach é bom realmente ter alguém que tenha habilidade.
Você tem a questão de proteção, que é alguém que eventualmente te protege de algumas adversidades. Você tem a questão inspiracional, que é um role model, por isso que esses vídeos são tão legais, por isso que trazer essas histórias inspiradoras é tão importante, né? Você tem gente que você precisa que olhe para você e fale assim, não, você está indo bem, acredita em você, vai em frente, né? E você, às vezes, precisa simplesmente de aconselhamento, tá? Então, eu acho legal vocês terem isso e legal vocês pensarem realmente o que eu preciso e quem pode me ajudar. E não achar que uma pessoa tem que dar todas essas funções, tá? E pensar que as coisas exigem um certo relacionamento. Então, não dá para não querer se relacionar, tem que cultivar, né? Não é só chegar e querer ter um interesse atendido, e essas relações são de mão duplas. Então, o mentor também se beneficia na hora que ele está conversando com o outro, ele também aprende, né? E, por último, para encerrar, que aqui eu já vi que meu tempo terminou, eu acho que aqui é para vocês entenderem por que o empreendedorismo, qual que é a teoria de mudança que tem na ONU Mulheres para o empreendedorismo, e por isso que a gente está se unindo a alguns parceiros. Então, a gente entende que se políticas de compras domésticas, internacionais e públicas forem sensíveis ao gênero, e se as empreendedoras tiverem acesso financeiro à infraestrutura e à educação, as mulheres empreendedoras terão oportunidades iguais e, portanto, a participação devida no mercado, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, que até em número de empreendimentos elas não são assim tão mais baixos, mas os empreendimentos delas normalmente são de menor porte e elas normalmente não exportam, né? Então, por exemplo, a Apex tem lá a estatística que não chega, acho que a 5% de exportação. Então, elas ficam realmente mais, ou elas estão sempre no ramo de serviço, não estão na tecnologia e assim por diante. Então, a gente tem alguns indicadores e a gente está olhando essa questão com muito carinho. E daí, só para vocês saberem, a gente promove com as empresas que são signatárias dos princípios de empoderamento o princípio número 5, que é apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover política de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimento e marketing, tá? Então, isso daqui são as empresas que já estão com a gente nesses princípios. E as lojas Renner, por exemplo, é uma que a gente vai fazer um trabalho específico o ano que vem. A gente mexeu em guia de compras sustentáveis para ajudar essas empresas a olharem essa questão quando elas têm os fornecedores cadastrados, porque se elas não sabem a composição de gênero do fornecedor, elas não conseguem pensar em nenhuma política, né? E daí a gente tem esses projetos como essa página, que é o empowerwomen.org, que a gente está pensando em como traduzir, mas antes de sair traduzindo, como a gente sabe no Brasil, e eu adorei ouvir que o Itaú vai ficar público, que eu acho muito legal, a gente está pesquisando o que tem disponível para não sair duplicando, né? A gente vê muitas coisas legais, eu acho que a grande missão aqui é a gente unir essas muitas coisas para que vocês se beneficiem, para que vocês entrem em um lugar e saibam, não, posso ir aqui no Itaú e achar isso, posso ir ali no Sebrae e achar isso, estou aqui na rede da Ana e tenho acesso a isso, entro no eConnect, que é uma ONG aí que... Porque as empresas americanas, essa é uma boa dica para vocês, elas têm obrigatoriedade por lei, lá nos Estados Unidos, de comprar um percentual das compras de empresas lideradas por mulheres. E, por conta disso, como elas atuam no mundo todo, elas estão levando essa ONG que elas criaram nos Estados Unidos para outros lugares do mundo, e está no Brasil atualmente, chama WeConnect. E essa... ONG, ela quer ligar as mulheres a grandes empresas. Então, o Marriott, o Hotel Marriott, chega lá e fala assim, eu estou precisando contratar esse serviço, mas eu não sei que empresa de mulher pode prestar esse serviço. E daí, eles vão lá na base e eles treinaram, certificaram, provaram que aquela empresa é daquele jeito, e assim vai. Tá? Tem o projeto da Ana com a Apex aí, que a gente está acompanhando. Então, acho que estamos muito numa fase de entender tudo que está disponível e algumas alianças aí com o Sebrae, com lojas Renner, para a gente realmente ir montando algumas coisas, algumas conexões. Acho que a ONU tem muito essa função de conectar, é esse chapéu que a gente traz para a gente, não reinventar as boas coisas que estão feitas. É isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou adorando.